Pessoal, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Portal Arqui Brasil. Né? Oportunidade para a gente falar sobre um tema bastante atual. Tá? Eu estou aqui hoje com a Vivi Tavares e com o Bruno Zacarias e o nosso tema de hoje vai ser Arquitetando a Mente, o papel da saúde mental em tempos de hiperconectividade. Um tema bastante atual, né? Nós vamos falar para um público de profissionais de arquitetura e do design, né, sobre o que é isso, o que isso impacta na vida. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês e como é que nós chegamos até esse momento aqui. Vivi, vamos conversar com você? Boa. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, né? Essa coisa do digital é isso, a gente tá aqui hoje numa manhã gravando, mas a pessoa pode estar ouvindo agora em qualquer momento, né, da vida pode ser dela. numa madrugada, uma madrugada, Perdeu o sono, lavando vai ali louça, ouvir um podcast, né, e vai... Sim, lavando louça, muito comum. Então, muito prazer, muito honrada com esse convite também aqui. Bom, acho que para resumir um pouco também essa trajetória, eu sou designer, especialista em design estratégico e inovação, graduada em comunicação, e tenho estudado de forma bem abrangente a questão da hiperconexão e da nossa relação com a criatividade, com o digital e como isso tem atravessado e entrado nas nossas vidas, né? Então, antes de me formar comunicadora e designer, eu vim da dança, fui ginasta a vida inteira, então sempre tive essa relação com o corpo e de alguma forma me ajudou a dar conta da minha ansiedade. E é isso que eu trago um pouco hoje para esse meu cenário de comunicadora, designer e criativa, onde eu acabo aplicando algumas ferramentas somáticas também e o que eu tenho chamado de práticas sensíveis para trazer esse olhar e essa conexão com o corpo. Acho que é o que a corporalidade é o que muda a nossa relação com o digital. Então esse é um resumo. Excelente. E você, Bruno, conta pra gente. É difícil escolher só uma máscara, né? Só uma persona, né? Dentro da sociedade. Ainda mais essa hiperconectividade, né? Pois é. Bom, eu sou psicólogo clínico, hoje de fato eu me vejo muito mais como psicólogo clínico do que qualquer outra máscara que eu tenho, que todos nós temos tantas, né? Bom, já fui salva-vidas, já fui vendedor de livro de porta em porta, já tive experiências em produzir um TEDx, um TED Talks, o primeiro na região de Barueri, Alphaville, ali na região. Já desenvolvi um projeto que tinha apoio do Google for Startups, que é lá do Vale do Silício, né, Vivi? Que foi até onde a gente se conheceu. Acho que eu fui trilhando um caminho, já passei por RH de multinacional, acho que eu fui trilhando um caminho muito conectado com a minha referência paterna, né? Meu pai é executivo, então eu acho que de alguma forma eu fui trilhando esse caminho. Até o momento em que eu vi que, peraí, o que eu quero mesmo? Será que eu tô repetindo algo, né? Né? E aí que, de fato, a minha alma me sinalizou cada vez com mais força a psicologia clínica, né? Então hoje, cada vez mais eu tenho me aprofundado, né, na psicologia clínica, né? Tenho meu consultório, né? E trabalho também numa startup de saúde mental e emocional na área de promoção e prevenção em saúde mental, né? Então, em suma é isso, né? Uma foto breve de todas essas experiências, né? Já tive algumas experiências de quase morte também, que isso foi bem interessante, porque quando a gente se aproxima da morte, a gente volta para a vida, né? A gente tem essa possibilidade. Então eu acho muito bonito essa questão da finitude da vida. E com uma outra visão, né, Bruno? Exatamente. E como é que vocês veem hoje esse assunto, né, especialmente para os profissionais da área do design, da área de arquitetura, que tem que lidar com essa situação da hiperconectividade, com as redes sociais, com as demandas dos clientes, dos fornecedores, da família, da vida, né? Que exige o tempo todo você estar ali conectado e respondendo e não tem hora, né? Como é que isso impacta, né? Será que isso foi um efeito pós-pandemia que a gente não voltou nunca? Pode começar. Pode puxar pouquinha coisa para falar desse assunto. Acho que eu gostaria de começar trazendo um contexto que acho que é o que nos ajuda a entender por que a hiperconectividade hoje é uma questão. E para trazer isso eu falo das ondas da computação.
Então, no início, quando começa a computação, ela começa a partir de um único computador para várias pessoas, né? E geralmente em contextos de trabalho, né? Então, ali começa o primeiro, né, computador. As pessoas começam a usar aquilo ali em conjunto, num espaço específico. Quando a gente vai para uma segunda onda da computação, a gente começa a ter personalized computers, né, os computadores pessoais. Então, cada pessoa começa a ter um único computador para si. Dali, para a terceira onda da computação, a gente começa a ter não só mais um computador para cada pessoa, mas vários dispositivos para cada pessoa. E isso é o que nos coloca nesse lugar hoje da hiperconexão. Então, a hiperconexão, quando eu trato, não é só o feed de um Instagram. Ela é a hiperconexão que a gente tem na nossa vida diária. Seja numa casa, onde um arquiteto vai lá e coloca todas a casa inteligente, né? Coloca dispositivos ali que estão puxando a atenção dessas pessoas, os gadgets, e os nossos celulares, nossos iPads, nossos tablets, o painel de um carro. Então, isso é a hiperconexão. Acho que, dado esse cenário, acho que a gente pode começar a discutir como isso impacta a relação das pessoas com a vida diária, consequentemente com seus trabalhos, com seu momento de criação, né, com a relação com as outras pessoas. Então, a gente está sendo atravessado por tecnologias e eu costumo trazer também que as nossas relações estão atravessadas por ela. E isso, aí a gente pode começar a puxar o fio, E puxando o fio, dando continuidade, né, a gente tem que sempre lembrar que o ser humano é um bicho que às vezes a gente se vê fora da natureza, né? A gente tem uma visão muito antropocêntrica, achando que é a gente e depois são os outros animais. Né, que a gente não tem tanta similaridade assim, e não. Né? O ser humano é um bicho bio, psico, social e espiritual. Né? Então, toda essa conjuntura, olha a quantidade de fatores multifatoriais. Né? A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, né, sobre o intestino. Né? O intestino ele tem uma inteligência maior do que a do cérebro. Né? Muitos médicos trazem que o intestino é o primeiro cérebro. Não é o cérebro que é o primeiro cérebro, é até meio paradoxal, né? Devido à quantidade de ramificações que o intestino tem com vários órgãos. E se o intestino não tá ok, vai impactar uma série de outras regiões que às vezes você vai culpar a região que está sendo impactada e não o intestino, se você não vai para a origem. E eu acho que a gente vive uma sociedade que fica muito no raso. Né? Por quê? Velocidade. Né? Eu atendo muita gente do mercado financeiro, por exemplo, né? Então eu preciso ter foco, muita pressão, me dá um Venvance, né? Preciso emagrecer, me dá um Ozempic. As pessoas estão buscando uma ausência total de sentir, devido ao quê? A uma sociedade focada na performance a todo tempo e a qualquer custo, a qualquer preço. Né? E aí a gente vai entrando num Walking Dead, né? Um monte de zumbi, cadê a alma? Né? Eu acho que na arquitetura a gente observa isso também, a gente estava comentando ali, né? Sim, sem dúvida. Das casas, né? O padrão das casas, das construções, né? Um sentimento que eu tenho de ver aquelas casas tudo quadradinhas assim, cadê a alma desse indivíduo? Cadê a alma dessas pessoas? Aquele padrão comercial, né? Isso, né? Parece que é um padrão para que eu possa me sentir pertencente a algo. Mas que algo é esse? Então, eu vejo uma ausência desse senso crítico. E com a IA, me gera mais... Vocês viram que até me deu angústia. Né? E angústia também não é algo que se cura, no sentido de ter uma ausência de dor, né? Sim. Porque a angústia, também a gente estava conversando um pouco, não é ausência de dor. Né? Desculpa, a palavra cura, né? Não está ligado à ausência de dor. Está ligado à minha capacidade de integrar tudo que eu sinto, de bom e ruim. Mas não, eu só quero sentir coisa boa. Eu só quero estar na luz. Mas espera aí, eu preciso descer também nos meus infernos para eu poder lidar melhor comigo mesmo, consequentemente com os meus clientes ansiosos, né? Com demandas dentro do home office ali, né? Eu tô no meu home office, vem filho, vem marido, enfim, uma série de estímulos, né? Externos, né? Atrapalhando a nossa direção do foco. E a produtividade. E a produtividade, vez, né? Acho que eu trouxe... São muitas camadas, são muitas camadas, né? Muitas camadas.
Acho que a dificuldade de falar desse assunto é que é isso, né? O que você trouxe. A hiperconexão, ela é o espírito do tempo. O que você está trazendo são as questões humanas inerentes a esse espírito do tempo. Isso. E aí a gente coloca tudo isso dentro do profissional da arquitetura. Eu falo como designer, né? Então, assim, tenho contato com arquitetos, tenho clientes arquitetos, mas falo como designer, então me coloco um pouco nesse bolo do profissional criativo, que atende a um cliente, nesse contexto. Então, né, a gente olha para isso, nesse pano de fundo todo, com essas questões todas humanas e sociais, e aí a gente tem, né, o que a gente pode trazer aqui, talvez do que, enfim, a gente tem tentado entender, ou criado de ferramentas ou recursos para, talvez, lidar com essas questões de alguma forma. E lidar com esse cliente real é aquele cliente que quer para segunda-feira, né? Quando não quer para sexta. Exato, né? Já vem. Sempre assim, né? Porque tá nesse os contexto, prazos não né? são para o próximo mês, para daqui 60 dias, os prazos são para segunda, sexta, quarta, né? Exato. Então nós estamos falando ali de poucos dias, às vezes poucas horas, né? Para você trazer uma solução que às vezes impacta de forma muito expressiva na vida da pessoa. Né? É uma casa, é um espaço, um ambiente comercial onde as pessoas vão trabalhar por horas, né? E que tem um processo de criação e de desenvolvimento e o seu tempo de maturação. Né? Então, lidar com esse cliente, né? E depois com os fornecedores na execução do projeto dessa obra também é angustiante para o profissional, né? Sem dúvida, a gente passa pela ansiedade, né? Eu gosto muito de etimologia das palavras, né? Então, ansiedade é excesso de futuro. Então, eu tô sempre lá na frente. E o medo, ele só existe no futuro. E projetar, né, já tem essa coisa. Estou projetando, né? Para mim, dúvida. O projetar, ele tá sempre relacionado ao futuro, né? Sim. E design e projeto, né? Então, estamos sempre colocando ali ideias do que vai ser aquela casa, o que eu quero que seja a sensação daquela casa. Então, já começa por isso que eu fui trabalhar com isso, né, inclusive. Porque acho que foi um jeito de lidar com essa ansiedade, com esse desejo de futuro, de ver as coisas no futuro. E essa imaginação, né? O ser humano tem uma capacidade imaginativa poderosíssima. Mas, diante do espírito do tempo que a gente tá, eu me conecto rapidamente com a ansiedade, né? Até ontem, eu tive uma situação ontem, uma empresa estava cotando comigo uma palestra, né, para novembro. Há 2 dias atrás, eu falei, olha, só preciso ver minha agenda aqui, né, ver certinho se eu consigo. No dia, a pessoa falou, ok. No dia seguinte, a pessoa falou, Bruno, pra você ficar tranquilo, eu acabei já fechando com outra pessoa, é porque o cliente que estava querendo me contratar a gente estava meio acelerado. Aí eu falei, caramba, eu mandei um áudio explicando, falando, caramba, não deu nem 24 horas que eu falei contigo. Confesso que eu me senti chateado. E eu achei positivo eu ter me expressado que eu me senti chateado. Agora a gente tá falando de outras questões que perpassam o relacionamento humano, né? Que às vezes um cliente extrapola e eu não falo nada, porque vem toda uma morte social por trás. Eu preciso do dinheiro, eu preciso desse projeto. Deixa eu engolir, né? Deixa eu seguir exatamente. E aí eu não me posiciono. E aí a gente entra até na psicossomática, né, Vivi? Que a gente também estava falando um pouco, né? A psicossomática é quando alguma questão da minha vida eu não consigo resolvê-la no campo racional, vai para o meu corpo. Né? Então começa a aparecer alergia, eu começo a ter umas coceiras, ou eu começo a ter dor de cabeça, e eu não sei por quê. Começo a ter dor nas costas, e eu vou ficando... Eu fico procurando... não, é porque eu fiz academia ontem. Não tem nada a ver. Uma né? justificativa para aquilo, né? Isso. E não veio da mente, né? Isso. Não veio Então tudo que a gente não consegue resolver no campo racional vai para o corpo. E toda doença e sintoma é uma sinalização relacionada ao corpo e à alma. Não é corpo ou alma. É corpo e alma. E alma, até uma outra curiosidade interessante, psicologia vem de psique, do grego. Psique significa alma. Eu tô falando isso porque existem linhas que tem um baita preconceito quando a gente fala a palavra alma, né? Parece que agora o Bruno é padre, né? Mesmo que os primeiros psicólogos... espiritual, né? Mesmo que os primeiros psicólogos eram padres. 3 depois de Cristo, conhecidos como padres do deserto. Hoje em dia não dá mais pra mentir, né? É só dar um Google que vocês vão ver aí, padres do deserto. E eles traziam muito isso, como por exemplo, pra depressão, o melhor antídoto, que a gente vive o mal-estar da depressão hoje em dia, devido à sociedade do desempenho. Eu preciso ser perfeito, mas eu vou tentando ao máximo, não consigo. Aí eu vou me deprimindo. Então a depressão para esses padres do deserto é uma oportunidade. E qual é o antídoto para a depressão?
Não é um remedinho, tá, gente? É um remédio natural chamado contemplação e ócio. O Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, fala isso também. Sim. Mas isso é muito antigo. Isso é mais antigo, se brincar, até mais antigo do que os padres do deserto. Essa solução, né? E o quanto que a gente abre esse espaço, tanto com a gente mesmo. E como profissional criativo, isso é essencial. Porque se você fica nessa pressão só de ouvir o cliente, de ter que responder a mensagem, a notificação, de ter que atender às demandas e aos prazos dessa vida prática apenas, porque óbvio que você vai fazer isso, né? As pessoas trabalham com... A gente tá nesse contexto e não tem como fugir dele. Sim, justo. Não, mas tem como aliviar, né, de algumas formas. E a contemplação no profissional criativo, eu acho que é essencial para você não se enfiar em referências, milhares de referências online. Então, você abre o Pinterest e vai ver 500 referências e aí você esquece de fato de trazer o que tá dentro de você enquanto profissional, assim, né? Então, eu acabo fazendo projetos de design no geral, então apresentações, identidades, e para mim é sempre, eu me perco nessa ansiedade quando eu estou vendo as milhares de referências que estão disponíveis para mim nesses milhares de dispositivos e esqueço de simplesmente parar e olhar a rua acontecendo através, né, de uma janela que seja, ou ir até um local e contemplar. Ver o belo, né? O bom, o belo, o bom e o verdadeiro. Que pertence a esse campo. E pertence ao campo da arquitetura, né? Os profissionais que buscam desenvolver projetos, né, a partir desse lugar mais profundo dentro de si, né? Como um artista mesmo. Sim, né? claro. Precisa se conectar com isso. Senão a gente só fica, né, numa região do cérebro aqui didática, né? Eu vou falar de uma forma didática. O cérebro reptiliano. A gente tem uma parte dentro de nós, dentro do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano. E o que é o cérebro reptiliano? Ele funciona na base da sobrevivência. Moradia, sexo, alimentação. Então eu vivo a vida a partir dessa lógica. E a gente vive dentro de um espírito do tempo, de performance, que nos coloca nessa lógica o tempo inteiro. Esse medo dessa morte social, de faltar, de eu não conseguir, de eu não ser suficiente. E eu não abro espaço para os outros dois cérebros, que eu tô falando de uma forma didática, tá, gente? Claro que é muito mais complexo. Claro. Que é o cérebro límbico e o neocórtex, que ambos estão muito conectados a relações humanas, à arte, a contemplar uma beleza, a contemplar um pássaro, uma criança brincando. A gente fica cada vez mais distante dessa lógica de se conectar com as pessoas e no mundo. Pode parecer que a gente está falando de uma coisa muito longe, mas está tudo conectado, né? Está conectado. Isso me lembra muito aquela plaquinha de restaurante lá do qual é a senha do Wi-Fi, né? Assim, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver também com o processo criativo, né? E, hoje em dia, nós passamos a ter um cenário com mais um complicador, que é o advento da inteligência artificial, que vem agregando aí um processo criativo, né? Que as pessoas vão buscar o desenvolvimento de projetos já prontos na internet, né? Uma cópia de modelos já de projetos que têm autoria, que teve desenvolvimento, né? Que teve investimento dos profissionais. Eu vou só dar esse spoiler para vocês verem, não vou falar mais nada além disso. Mas eles trazem muito a lógica de que existe um repositório, não tem nada de, nossa, é uma entidade que está conversando comigo. Porque a gente vê isso até na psicoterapia, pessoas utilizando como psicólogos. Isso é muito preocupante, porque só valida, só confirma, né, os seus desejos ali, né, do que você está perguntando. Então, esse podcast é bem interessante para a gente desmistificar um pouco também todo né, essa questão futurista, exterminador do futuro, né? Porque eu acho que tem que ter um pouco de cautela em relação a isso. Até tive recentemente num evento onde a Nina da Hora, ela... Sim. Ela é uma cientista da computação, né? E ela explicou IA, assim, de um jeito muito maravilhoso. Que foi sobre... Ela explicou a IA generativa, né? E ela traz exatamente esse contexto de que ela só está reproduzindo coisas com base em algo que já foi criado por alguém. Isso. Então, ela mistura coisas. A gente não está falando, de fato, de algo que é 100% inovador orgânico. ou orgânico. Ela está misturando referências. E ela mistura referências
melhor que a gente, porque ela consegue captar Matemática, né? matematicamente, né? Ela capta mais um monte de informações. Então, isso já dá enquanto profissional criativa, assim, já dá um alívio de pensar, cara, ela só tá fazendo conexões pra ela, né? Tipo assim, ela tá criando esse lugar onde ela tá fazendo as conexões e gerando coisas que parecem novas, mas que não são necessariamente tão novas assim. Sim. Então, eu, enquanto ser humano, tenho uma capacidade de colocar nesse bolo de referências e conexões que a IA não tem, que é a sensibilidade. E pra mim, esse é o grande fator humano que vai nos diferenciar das inteligências artificiais generativas. E aí, com a sensibilidade, é onde a gente começa a conseguir criar essas novas conexões, mas a partir de um lugar muito mais orgânico e que, criativamente, para mim, é o que eu vejo que tem resultado, né? E que tem surtido efeito para os clientes que eu atendo, né? Porque as pessoas estão precisando ver e sentir agora, né? Porque me preocupava muito e eu acordei esses dias, acho que faz um mês mais ou menos, eu acordei com, óbvio, milhares de notificações e com um vídeo de um anúncio de uma pessoa dizendo que hoje as pessoas não querem mais gastar tempo aprendendo nada, as pessoas querem respostas prontas, então elas querem colocar na IA, ou eu não quero gastar tempo fazendo um projeto de arquitetura que vai ser caro, vai custar, né, mais do que se eu posso fazer aqui online mesmo. Então, as pessoas não querem mais nada que vai levar muito tempo. E aí vem a IA como essa resposta de tá na sua mão na hora que você quer. E aí eu fiquei, assim, eu acordei aquele dia mal. Tem uma... É isso, a gente não processa as informações que a gente vê tão rapidamente, né? E aí eu fiquei mal aquele dia, eu nem sabia que era por isso. Depois eu fui lembrar, falei, nossa, eu vi esse vídeo e isso me gerou um desconforto como profissional criativa e como sociedade mesmo, assim, né? As pessoas não têm mais tempo, tipo, as pessoas não querem gastar mais tempo aprendendo nada, criando nada, que vai levar muito mais tempo. E aí isso me gerou esse incômodo a ponto de eu ir pesquisar com as pessoas. Eu perguntei para as pessoas, o que você acha que só você vai fazer que a IA não vai fazer? O que você acha que só você vai fazer que a IA não vai fazer? E o que você encontrou de resposta Encontrei para isso, respostas Vivi? maravilhosas. A IA não vai fazer a comida que a sua avó fazia e te dar esse afeto, esse carinho em troca de comida. A IA não vai dançar por você. A IA não tem corpo, ela não vai dançar. Ela não vai trazer essa sensibilidade do corpo, essa sensibilidade humana. A IA não vai ter respostas maravilhosas, depois que eu até fiz um post para compartilhar, e é sempre muito louco, assim, para mim, enquanto eu uso a rede para expressar essa minha insatisfação com a rede, e tenho encontrado pessoas que estão junto comigo, de certa forma, nessa jornada, e isso me deu um pouco mais de paz, do tipo, cara, realmente a IA não vai dançar por mim, ela não vai criar desse jeito que eu tô criando. A IA vai só reproduzir informações ali, vai, né, ajudar, talvez, numa parte chata, em fazer um orçamento. Mas ela não vai tirar o que só eu, enquanto profissional criativo, tenho para expressar. Mesmo que ainda exista uma distorção. Mesmo né? que exista uma distorção. Essa confusão interna dos profissionais de não, eu vou ser substituído. Né? Porque a gente também tem que lembrar que existem lobistas, né, gente? Uhum. Existem lobistas da IA que vende essas ideias. Uhum. Interessa a quem a IA? Quem que tá por trás das empresas de IA? Se a gente for... A minha maior preocupação é a ausência de senso crítico. Uhum. Porque quando você fala, ninguém quer fazer nada que vai levar muito tempo, eu acho que pode chegar um momento em que ninguém vai querer mais pensar em relação a nada. Uhum. E isso me preocupa. Porque a gente fica estagnado. Né? Quando a gente não usa alguma parte do nosso corpo... A terceirização do pensamento. Exatamente. A terceirização do pensamento. Acho que essa é a minha maior preocupação. E tem estudos já, né, de fato, que trazem essa... Eu esqueci exatamente o nome agora que eles estão usando para esse estudo, mas você está atribuindo a sua cognição, o seu pensamento a uma ferramenta, e isso vai fazer com que você não... Você, enquanto psicólogo, pode falar melhor sobre isso, né? Mas
vira um cérebro preguiçoso, assim. Sim, né? Tipo, sim. ele não quer fazer as conexões, ele não quer pensar. Né? Então- O Walking Dead, que a gente vê, esses filmes Exato. que a gente vê, eles bebem de alguma referência e às vezes de informações que a gente nem faz ideia, né? Eu acho que tudo que existe de filme, série, é pautado em alguma informação que a gente não teve acesso ainda. Perfeito. Não vem do nada, né? Exato. Não é bem assim. E eu até, com essa coisa de terceirizar pra IA o que eu considerava chato do meu trabalho, né? Então, sei lá, eu criei um bot pra mim que faz orçamentos. Uhum. E eu coloco lá as informações e ele me dá um orçamento. Ótimo. Isso elimina uma parte que eu não Sim, queria claro. gastar Sim. do meu cognitivo ali pra, né, fazer um orçamento. Sim. Pronto. Só que isso eu percebi que quanto mais eu só usava, mesmo que pra essas coisas que eu achava que, só tô usando pra coisas chatas, Uhum. isso foi me deixando sem... eu senti um momento, assim, que eu falei, nossa, não, acho que tá demais. Tipo, Sem eu vou vida, escolher... Parece. Eu vou escolher um dia em que eu não vou usar IA pra nada. Então, eu uso muito na semana do meu trabalho pra isso, pra otimizar, porque o tempo, né? Sim, sim. Prazo, etc. Tudo que a gente já falou. Mas o grande o que eu tenho encontrado enquanto resposta, né? Nunca é uma resposta universal e que vai funcionar pra todo mundo, mas escutar o meu corpo e entender qual é o momento que eu preciso parar. E eu acho incrível usar o corpo como ferramenta, porque ele é só seu. Então, você vai saber usar ele como ferramenta. Sim. Então, quando eu vejo que minha cabeça... Eu costumo dizer que a ansiedade pra mim é quando eu sinto que minha cabeça tá longe do meu corpo, né? Literalmente, assim. É como se eu visse a minha cabeça afastada do meu corpo. Eu percebo já... Não, peraí. É hora de pegar ela. E pra pegar ela, eu vou ficar sem usar IA hoje. Eu vou ficar mais longe do meu celular. Eu vou voltar pra mim, tipo, literalmente pegar essa cabeça e colocar de volta no meu corpo. E aí, sentir o corpo vai me fazer ter essa clareza. Momentos de desconexão da hiperconectividade. Exato. Tem que ser intencional, senão a gente não consegue fazer isso. Tem que ser intencional, tem que ser uma escolha. Senão a gente vai deixando. Sem dúvida. E não é culpa de ninguém, exato, é o que tá acontecendo. Não existe culpado, né? A gente nós somos filhos até comentei agora há pouco, filhos de um tempo, né? De um espírito de um tempo, de pais, de mães, de uma sociedade. Então a gente vai herdando todas essas crenças e toda essa relação com o mundo. Né? Então, no meu processo como psicólogo clínico, né, eu costumo explicar para os meus pacientes de uma forma bem resumida, o meu trabalho é te ajudar a se adaptar suficientemente a esse espírito do tempo, porque se a gente cinge isso também, a gente vai para a psicose, né? Não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu não paro aí na adaptação. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar a sua individuação, né? Na linha junguiana, né? O pensamento da individuação é eu encontrar o que faz sentido para mim, a partir da minha alma. E aos poucos ter condição de bancar isso. De pagar o preço por essa direção. Né? A gente até estava falando da direção que a sua vida está dando, né? A Vivi tem um projeto muito legal de Calm Tech. Maravilhoso, muito interessante, ela me contou. E ao longo da nossa relação aqui de amizade, eu participei de pequenas etapas em que isso foi abrindo caminho para onde ela está hoje. Então ela foi escutando o corpo e a alma dela. Né? Então todos nós somos convidados a isso. Alguns ouvem, outros não ouvem, outros precisam passar por tragédias, por situações em que a vida nos atravessa para nos chacoalhar. Um apagão físico. Um apagão, um burnout, um estresse, né? Uma muito exaustão, forte, exato. Né? E muitas das vezes a gente desperta aí, olha só. Né? Uma das primeiras nobres verdades de Buda é a vida é sofrimento. Para fazer essa ponte. Mas podemos evitar. Podemos chegar evitar. nesse momento, Exatamente. Né? Ouvindo Exatamente. o corpo, prestando atenção no Isso. tempo, né? Uma brincadeirinha que eu sempre faço. No autoconhecimento. Sem dúvida. Autoconhecimento, autonomia também. Autonomia passa por eu entender os meus limites, eu aprender a falar os meus nãos. Né? Sem limite não existe liberdade. A gente o dia inteiro a gente é vendido, faça, você consegue, vai lá, é só você querer, seja o primeiro. A todo tempo a gente vive nessa lógica, a gente é bombardeado com essa lógica de que tudo é possível, você pode tudo, é só querer. Mas não, eu preciso ter limite. Uma criança, se você não dá borda, não dá limite, o que acontece? Né? Então, é fundamental essa relação entre limite
né? E liberdade. Uma brincadeira que eu faço muito em relação ao corpo, para mim, e também junto aos meus pacientes, é: antes de você fazer algo, antes de você interagir, pergunta, tá leve ou tá pesado? Atender esse cliente, tá leve ou tá pesado? Já no início. Já no início, porque é óbvio, quando você já tá lá na metade já de um projeto e tal, é muito mais difícil você se desvincular, você vai ter que ir até o fim. Mas Pode começar leve e ficando pesado. também. Mas aí, Também. como lidar com isso lá na frente? Porque normalmente é assim, né? Você começa um relacionamento com o cliente leve, né? Normalmente, né? Sim, Normalmente. sim, Claro sim. que existem aí Às exceções, vezes já né? vem, você já sabe que vai Você ser... já chega tenso, já começa tenso, né? Sim. Mas se começa leve e vai ficando pesado nessa trajetória, como é que a gente lida com isso? É isso, eu posso trazer, enfim, eu não sei se é igual, mas conversando com amigas arquitetas, a gente tem mesmas aflições, assim, até, né, de enquanto eu entrego uma identidade visual, um arquiteto vai entregar, né, um projeto de uma casa. Acho que tem nuances ali, tem nuances ali de que é um projeto criativo e tal. E é muito comum que, às vezes, fique pesado no meio do caminho, mesmo, né? Porque você começa achando que vai ser incrível, porque, né, é um novo projeto e tal. E aí, às vezes, podem acontecer diversos fatores ali que vão deixar esse projeto pesado. O importante, acho que é entender qual que é o fator que está deixando esse projeto pesado, né? Então, pode ser que você não esteja conseguindo atender o que esse cliente tem de expectativa. Sim. Como você lida com isso? Né? Isso exato. vem acho que uma coisa da humana, que é o ego, né? Assim, do tipo, nossa, vou admitir que talvez eu realmente não esteja entregando o que ele quer, ou então ele não tá conseguindo entender o que eu... Não quer dizer que está ruim, né? Eu tô entregando o que ele não tinha de expectativa. Então... Eu acho que passa, Vivi, pela necessidade da gente escutar dentro dessa relação. A primeira coisa é que tem que ter diálogo. Diálogo, perfeito. Né? Tem que ter diálogo. Mas diálogo não acusativo, né? Porque geralmente a gente entra, não é um diálogo, né? É um processo acusatório, né? De entender qual é a sua necessidade, cliente. E deixar o cliente falar. Escuta, anota. Não é hora de reagir, é hora de anotar, de acolher o que está chegando. Qual é a sua necessidade? Estamos numa situação, né, que você está falando uma coisa, eu estou falando outra, está tendo ruído aí. Qual é a sua necessidade em relação ao projeto, em relação a tudo que está acontecendo? Ah, minha necessidade é essa. Observa que aqui ele não está apontando o dedo. Ah, não, é que se você faz essa pergunta, qual a sua necessidade, dificilmente ele vai, dificilmente ele vai fazer isso. Então, olha só a minha capacidade de fazer pergunta. Né? Então, qual é a sua necessidade, cliente? Aí o cliente vai falar, tá bom, cliente, agora eu vou explicar, eu vou compartilhar com você as minhas necessidades para a gente poder voltar a trilhar um bom caminho como a gente estava trilhando no início. Buscar uma convergência entre a necessidade do cliente e a necessidade do profissional que vai desenvolver esse estudo, esse produto, esse projeto. E acho que esse ponto do diálogo é importante porque toca nesse lugar de, se eu não tenho esse diálogo, eu, enquanto profissional, tô achando que a situação é uma, enquanto esse cliente, tipo, na verdade, entende de outra forma. Exato. E aí eu percebia isso, assim, né, quando eu era até mais nova, assim, pegando outros projetos, tem uma certa casca que você vai criando para tentar dar esse limite, né, e eu gosto da imagem da casca para isso, porque é isso, na verdade, você vai criando um limite, né, para você. E aí, se você não entende o seu limite, você não consegue comunicar isso para o cliente, e aí o cliente também tá no direito dele de não saber desse limite, de não entender o que tá acontecendo. Sim. Então, sei lá, eu até fiz um post disso no LinkedIn, tinha pedido a permissão da arquiteta, que hoje é minha amiga e minha cliente, mas ela sofria muito, assim, com o WhatsApp. Era uma grande questão, enquanto, né, a gente teve uma arquiteta para fazer a nossa casa, eu e meu companheiro, e aí a gente via que ela colocava muito a alma dela no projeto, e a partir do momento que ela colocava a alma dela no projeto, tudo parecia interferir muito mais, né? Ficava muito mais evidente, às vezes, alguma questão. E ela levava para o WhatsApp esse lugar de não conseguir dar o limite. Então, a gente tem os fatores todos aí, né? A hiperconectividade, então é uma ferramenta que vai te chamar para esse lugar que talvez você não está dando um limite. Eu gostaria de dar um limite diferente. Então, o WhatsApp vem como esse signo, né, de que tá te chamando ali algo,
E a gente, ao mesmo tempo, quanto cliente, a gente só conseguia parar pra pensar na nossa casa no final de semana. E aí a gente, quando cliente, começou a pensar, putz, não vamos mandar mensagem agora, porque senão pode ser que seja ruim, pode ser que pegue ela no momento ruim e tal. E aí, ao mesmo tempo, isso é uma ferramenta que nos permite falar com a pessoa na hora que a gente quer, mas tem que ter um cuidado das duas partes para entender essa relação através dessa ferramenta. Então, a gente teve até um momento de mais atrito, assim, e aí houve o diálogo, né? Onde a gente conversou e entendeu. E aí ela trouxe as questões, né? Do tipo, olha, que realmente eu tô, né, sendo... tenho muita mensagem para responder, tenho muita coisa para olhar, e aí senão eu fico trabalhando o final de semana inteiro, então eu não vou conseguir olhar agora o final de semana. Mas tem um diálogo, né? Se não tivesse esse diálogo, a gente possivelmente poderia ter ficado irritado com ela, porque, não tá me respondendo na hora que eu posso e tal. Não dá atenção. Não dá atenção, não me dá atenção. Presente, e a minha casa, né? Tipo assim, é uma coisa, a casa... É o sonho da pessoa. É o sonho. Eu vejo a casa... Eu vejo a casa com uma coisa muito mais forte até do que uma identidade visual, né? Muito mais. Porque você vai morar ali, você vai viver ali, então é uma coisa que pega muito. Sim. Então, se a gente não tá aberto pra ouvir o que pega muito, na parte mais sensível da coisa e na parte sensível da relação... Sem dúvida. Há grandes chances de ficar pesado. Que é a inteligência emocional também do profissional, né? Eu conheço um arquiteto que desliga o celular na sexta-feira às 17h30 e ele retoma na segunda-feira às 8h30 da manhã para ver as mensagens e responder. Um arquiteto. E conheço centenas que ficam o tempo todo respondendo o cliente em tempo real, independente do que ele está fazendo, se ele está no seu momento de ócio, de lazer, com a família, no seu processo de preparação, né, de estudo, né, porque o projeto, o desenvolvimento de um projeto requer um estudo, né, um processo, um tempo de maturação. Então, centenas que estão ali em tempo real respondendo e entregando o tempo todo, respondendo questões. E a ferramenta está disponível, né? Então a gente acha que é assim que funciona. E não é simples de dizer, tipo, não, é só desligar, gente. É só não responder. Não é só não responder. Mas aí a gente entra também num campo, né? Nesse próprio exemplo que você trouxe na secessão, né? A dificuldade que o ser humano tem de colocar limite e regra. Regra. E regra você alinha no começo do jogo. Você não pode alinhar a regra no meio do jogo. Que vai gerar confusão. As pessoas vão falar, mas peraí, não começou assim, né? Então, talvez esse profissional que você está citando, eu imagino que ele faça isso desde o início, quando as coisas estão boas, né? Igual o Big Brother. Big Brother, a primeira semana todo mundo se ama, né? Não, deixa que eu faço por você. A partir da segunda semana o bicho pega, né? Então, assim, se eu não alinho a regra de como é que vai funcionar ali no começo, sim, eu vou ter problema. Se eu começo a responder a qualquer momento, e aí depois eu falo, olha, agora eu não vou mais responder. Não, mas peraí. Né? Porque você tá lidando com o outro que também é ansioso. A gente tá na era da ansiedade. Não dá pra gente anular isso, né? Mas o diálogo... Existe esse cliente ansioso, Bruno? Talvez é o exemplo da palestra que eu perdi uma palestra porque eu não respondi 24 horas. Mas assim, a questão é, existe um cliente que não seja o ansioso? Não existe. Talvez, né? Mas eu não sei. Eu vejo como é um espírito do tempo mesmo, sabe? Eu acho que pode ser uma exceção, né? Pode existir, né? Parte do princípio que se você botar alguma coisa no Google, você vai ter a resposta imediata. A gente quer respostas imediatas. Esse cliente pode existir, mas ninguém nunca viu. Pode ser. Exatamente. Eu gostaria de falar que eu não era essa cliente, mas, coitada, acho que eu era essa cliente. Eu era também essa cliente, né? Mas era uma cliente um pouco consciente que era isso. Sim, a gente tentou... beleza, não, então não vamos mandar agora. Não, será que a gente manda agora? Não manda? Tipo, isso era muito... foi uma questão, assim, e eu percebia pra ela, e acho que até por isso a gente ficou próxima depois, e ela virou minha cliente depois, porque acho que a gente conseguiu entender esse ajuste, assim, de humanidade, assim, então, e aí eu entendi pra ela essa coisa bonita que era, ela queria colocar a alma dela no projeto. Se você tá colocando sua alma num projeto, como você vai simplesmente, tipo assim, não, então agora estou me desligando, não quero saber da sua vida no final de semana, volto segunda-feira. É muito difícil. É muito difícil. E eu acho que colocar essa regra do jogo no começo, ela é muito difícil, porque passa por esse campo dessa morte social que fica pairando, essa grande sombra, que é o neoliberalismo, que a gente vivencia diariamente, a todo instante. Então eu preciso vender. O explicar como é que a banda vai tocar, se der tempo depois eu explico.
Ou até vender. mesmo é melhor não explicar, porque vai que essa pessoa não vai que gosta isso desse seja jeito. impeditivo. Exato. Então eu fico preso nesse medo do futuro também, né? Lembra, o medo só tá ligado ao futuro. O medo, eu não tenho medo do que já foi, do presente, não, eu tenho medo do futuro. Eu tô sempre ligado a essa escassez pelo espírito do Eu tempo. acho que a gente vai ter em algum momento a oportunidade para falar de contratos, e eu acho que isso é uma questão importante para o contrato. Aham, Né? perfeito. Talvez em algum momento certo, de colocar para o cliente, olha, o cliente está te contratando para desenvolver um produto, ou para desenvolver um serviço, porque ele chegou até você, ele te encontrou, e você talvez tenha as características que façam parte dos anseios, das necessidades desse cliente. Só que, para que tudo corra bem até o final, né, e de preferência ainda tenham outros projetos, outros serviços, outros trabalhos em comum, ele precisa fluir bem. E para fluir bem, nós precisamos ter essas questões todas que foram colocadas aqui. Clareza. Pro profissional, pro designer, pro arquiteto, ouvir o seu corpo, ouvir o seu tempo, saber se tá leve ou se tá pesado, né? Depois ir a conversa, o diálogo com o cliente, com quem está contratando, saber quais são as necessidades, se essas necessidades estão sendo atendidas do ponto de vista do cliente e também do ponto de vista do profissional que está prestando serviço, estabelecer esses limites e seguir esse estabelecimento da regra tão logo o processo comece. Perfeito. Excelente resumo do nosso papo. Não, isso é perfeito. Ajudou Eu achei até que a gente. você não ia inserir essa parte de... O principal é você primeiro se entender e entender quais são os seus limites, porque senão você vai escrever um contrato genérico que não vai fazer sentido Vivi, pra você. eu estava tentando controlar a minha ansiedade aqui também para isso, né? Perfeito. Dentro Na prática. Quem sabe faz ao vivo. Dentro desse contexto, a gente poder ouvir e nesse processo de escutar, refletir e assim, e na sequência, produzir, né? Eu acho que é sempre um desafio também, né? Todos nós temos o nosso grau de ansiedade, né? Eu creio que a gente tem que diariamente, no cotidiano, fazer os exercícios para aprender a lidar com isso, né? Até uma frase curiosa que me veio aqui te ouvindo, uma frase do Jung, né, do Carl Gustav Jung: Deus está no silêncio. Sim. Então, a gente falou, você ficou aqui no silêncio, absorvendo. Né? E fazendo esse paralelo de Deus, né, eu não estou aqui indo para um caminho religioso, né? Na linha junguiana a gente tem uma espécie de uma entidade que se chama Self, que ela fica lá nas nossas profundezas, né? Que é essa inteligência divina dentro da gente, né? Que vai encontrar maneiras de ser ouvida através de sonhos. Sabe aqueles sonhos que você tem e fala, nossa, que loucura, eu tive um sonho. Quem tá falando é o ego que achou loucura, porque o ego não entende essa linguagem. Linguagem também é um ponto central da vida, porque a gente se baseia na vida a partir da linguagem, né? Então, me veio isso, você ficou ali em silêncio, então você conseguiu... Mas também um exercício, Bruno, de um ficar ali aguardando, né? Tem aquele momento, vou fazer uma intervenção agora nesse ponto que ele falou, e talvez isso interrompa até uma linha de pensamento. Então, assim, exercitar esse processo de vamos ouvir e no momento adequado vamos interagir e fazer o contraponto, ou não, ou o diálogo, ou a reflexão, né? Acho que é importante. Mas nós já estamos chegando aqui no nosso horário, né? Seguimos a nossa vida para a nossa hiperconectividade. Eu sei, todos aqui, nós estamos aqui com outros compromissos também, e sei que estão loucos também para verificar como é que está o WhatsApp, né? O que vocês que ficaram aí no exercício, né? Esse tempo todo sem nem saber ou nem olhar onde é que está o celular, né? Deixando distante. Mas eu queria agradecer muito essa presença de vocês aqui, esse debate aqui, que eu espero que seja útil, né? Para as pessoas que em algum momento da manhã, da tarde, da noite ou da madrugada que vão ouvir, vão poder refletir sobre isso, e que espero que seja uma contribuição, né? Nós estamos falando de uma preocupação com a saúde, né? E a saúde é algo importantíssimo que a gente tem que pensar, e a gente nem sempre dá atenção para isso, né? É uma profissão que a cada dia que passa, tanto a profissão do designer quanto a profissão do arquiteto sofre demais com os impactos, né, do meio, né, de todos os problemas aqui que a gente já falou, e que nem sempre busca uma saída, um caminho para poder ouvir, ou uma referência, uma sugestão de uma trilha para seguir, para poder lidar melhor com essa questão, né? Então, queria agradecer muito essa presença de vocês, e vamos fazer aqui mais uma rodada aqui final, apesar de a gente já ter trazido
trazido aqui uma síntese do resumo, né? Quem ouvir de trás para frente, né? Vai poder Não, mas ter a síntese, esse resumo, né? A mas capacidade da síntese... síntese, né? É uma obra de arte, né? A gente conseguir sintetizar. Não, eu só deixei anotado um ponto aqui que eu queria compartilhar, que eu acho que é muito interessante, que é essa palavra saúde, né? A gente ouve a palavra saúde, 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 né? Tirando todas as definições de OMS, etc, né? Saúde está ligado com interesa, com integração, né? Tá ligado com salvação. E a origem da palavra salvação é respirar livremente. Então... Excelente. Então, queria agradecer pelo convite. Dessa eu não vou nem fazer um resumo. Já Obrigado, foi, Bruno. Agradeço a Vivi. presença do Vivi também. Conta eu pra agradeço. gente como é que foi. Depois dessa. Respirar primeiro, né? Antes de trazer esse resumo. Mas acho que, para mim, a mensagem de sempre, e para quem já me conhece, talvez já esteja cansado disso, mas para mim é a sensibilidade o grande segredo para lidar com esse espírito do tempo, com essa hiperconectividade, com a nossa vida profissional e criativa, né? Então, estar em contato com a nossa sensibilidade, para mim, é o que vai, talvez, nos ajudar a respirar livremente e pensar nessa integração de todas as questões. Excelente, Vivi. Então, assim, para aqueles que não conseguem ainda se desconectar, né, poderão acessar aqui os perfis do Instagram da Vivi Tavares e do Bruno Zacarias e poder interagir também no momento que achar mais pertinente, respirando, Perfeito. Fazendo a sua pausa ou não. Então, mais É uma isso. vez, obrigado aí para você. Espero que a gente possa ter outros momentos com um bate-papo como esse, que me pareceu bacana, leve, e o que eu espero que contribua aqui as pessoas, hein? Então, Perfeito, obrigado muito mais uma obrigada. vez. Obrigado a Agradeço. todos. Até mais. Até mais.